Descobre como melhorar sua gramática e se expressar melhor em inglês de uma forma simples e prática. Assistindo a esse vídeo até o final, você entenderá por que usar will para o futuro não é sempre a escolha certa. Existem diferentes formas de falar sobre o futuro em inglês e cada uma delas tem um contexto certo para ser usado. Eu vou te mostrar quando o will é apropriado e quando é melhor usar outra estrutura. Primeiro, nesse vídeo, vou te explicar as diferenças entre will e going to. Em seguida, vou focar como usar o will e em quais contextos ele é necessário, como exemplos também. Logo depois, eu vou explicar em quais contextos usar going to e apresentar alguns exemplos também. Finalmente, vou resumir tudo nesse vídeo, porque fica fácil de lembrar e para você já se tornar um especialista. O que é a diferença entre will e going to? Primeiro, vamos falar sobre will. Nós usamos will principalmente para decisões que tomamos no momento, ofertas, promessas ou previsões baseadas em opiniões. Um exemplo disso será: imagina que alguém peça ajuda e você responde, I'll help you with that. Nesse caso, você está tomando a decisão na hora. Então, will é o correto. Agora, going to é usado por planos que já foram feitos ou para previsões como base de evidência do presente. Então, um exemplo desse é I'm going to visit my friend next weekend. Aqui você está falando sobre um plano que já foi decidido e por isso going to é a escolha certa. Vamos falar sobre alguns cenários mais específicos onde usamos will em inglês. O primeiro é decisões espontâneas. Nós usamos will para decisões que tomamos no momento, geralmente como resposta a uma situação imediata. Um exemplo será: imagina que você está assistindo um vídeo no YouTube e pensa, eu aprendo muito com o professor Eric, vou curtir e me inscrever agora mesmo. Nesse caso, você diria, I will like and subscribe right now. Um erro comum é muitos brasileiros tendem a usar going to nesse contexto, porque estamos acostumados a falar vou em português. Porém, não é correto dizer I'm going to. Se você acabou de decidir fazer isso, lembre-se, I will é o correto por decisões imediatas. Will também é usado para fazer ofertas e promessas. Aqui são uns exemplos. Se você vê alguém precisando de ajuda, você pode dizer I will help you with your homework. Você está oferecendo ajuda de forma espontânea. Já para promessas, você pode dizer algo como I will call you tomorrow. Isso indica um compromisso que você está assumindo. Vamos falar sobre going to, que é essencial para situações diferentes no futuro. E usamos going to para planos que você já fez antes do momento em que está falando. Um exemplo é I'm going to travel to Rio next month. Isso significa que você já decidiu essa viagem antes, não uma decisão tomada na hora. Outro exemplo. We're going to have dinner with friends on Friday. Veja que esse jantar já foi planejado. Quando você faz uma previsão baseada em evidências que estão na sua frente agora, você também usa going to. Um exemplo dessa situação: Look at those clouds, it's going to rain. Você vê as nuvens escuras e sabe que provavelmente vai chover. Outro exemplo: You are studying so hard, you're going to pass the test. Aqui você está fazendo uma previsão porque vê a força de alguém nos estudos. Um erro muito comum é usar will quando há evidências claras de algo que vai acontecer. Se você vê as nuvens escuras, é melhor dizer it's going to rain do que it will rain. Agora vamos falar sobre previsões. Quando você deve usar will or going to para falar sobre algo que pode acontecer no futuro. Vamos entender a diferença. Primeiro, usamos will
quando fazemos uma previsão baseada na nossa opinião ou em algo sem evidências concretas. Um exemplo. I think Brazil will win the World Cup. Isso é uma previsão sem nenhuma evidência forte no momento. Going to é usado quando temos alguma evidência presente que indica o que vai acontecer. Um exemplo desse. Look at the score. Brazil is going to win. Nesse caso, há um fato concreto, um placar, que indica o resultado. Vamos praticar. Imagina que eu digo it's going to snow. Por que eu usei going to? Porque eu vejo nuvens escuras ou sinto ar frio. Agora, se eu digo I think it will snow this winter, é minha opinião sem evidência concreta. Então, só para recapitular, falamos sobre a diferença entre will e going to. So, will usamos por decisões espontâneas, ofertas, promessas e previsões baseadas em opinião. Going to é para ações já planejadas e previsões baseadas em evidência presente. Agora que você já sabe quando usa will e going to, é hora de praticar. Comente embaixo uma frase usando will e going to. Você já está mandando bem com essa gramática, mas ainda tem mais para aprender se quiser alcançar um nível ainda maior de inglês. Eu tenho um método único de ensinar e explicar o present perfect que nenhuma professor está utilizando. Então, já clique aqui e ganhe a confiança no seu inglês como nunca antes.